Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos falar agora sobre idolatria. O que é idolatria? Vamos mostrar a ilusão da idolatria e as dimensões que a idolatria pode tomar. Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz: não façais imagem de escultura, nem semelhança alguma, que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Levítico capítulo 26, versículo 1 diz: não poreis imagem de pedra em vossa terra. Isaías 42, 8 diz: a minha glória não a dou a ninguém, nem a minha honra a imagem de escultura. O homem é tendencioso a idolatrar. Idolatrar é você gerar um mini-deus, ou seja, você focar a sua mente num ser, numa estátua, numa pedra. Então, a idolatria não está ligada somente a ídolos de pedra, de gesso, mas a idolatria estaria ligada também a pessoas, a situações, a instituições, né? A idolatria, as nações tinham seus deuses de pau, de pedra e de ouro, mas a nação de Israel tinha o Deus do céu. Deus disse que não deveríamos fazer imagem e semelhança de ninguém, nem adorar nada, adorar a imagem de nada, mas a Ele, que é o Eterno. Deus abomina a idolatria, como diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, 1 Pedro 4, 3. Deus abomina a idolatria. Como a imagem de Deus, como é que nós fazemos a imagem do nosso Deus como a imagem de algo de gesso, de pau? A idolatria pode ser também uma pessoa que nós idolatramos e colocamos ela como centro da nossa vida, centro da nossa fé, centro da nossa existência. E isso é extremamente prejudicial. O livro Enigma dos Sonhos, que você pode ler, enigma dos sonhos.blogspot.com, diz que na idolatria você energiza, né, aquela estátua, você coloca energia, e aquela energia forma um centro magnético terrível. Existem pessoas extremamente idólatras, pessoas que vivem em agonia, em superstições, e essas pessoas têm que ser curadas, porque a idolatria às vezes se apresenta como uma doença. E essa pessoa passa a idolatrar qualquer coisa, uma religião, a ciência, um psiquiatra, um psicólogo. Não devemos confundir a admiração com a idolatria. Podemos admirar sim uma pessoa, e temos as nossas pessoas admiráveis, porém não idolatráveis. Essas pessoas não devem ser o centro da nossa vida, nem o centro da nossa fé. Pessoas, templos, igrejas e alguns homens são idolatrados. Existem alguns fanáticos que idolatram cantores, gravam nomes de cantores em si, como se aquela pessoa fosse algo extremamente extraordinário. Tudo bem, tem muita gente boa, mas aí já é uma doença. Ela já é algo que substitui aquilo que era para ser Deus. O seu centro é Deus, não é o cantor fulano, não é o cantor cicrano, nem a igreja, a denominação cicrana, a igreja pentecostal cicrana. Quem é a igreja pentecostal cicrana? É uma igreja, simplesmente uma igreja. E quem é o cantor fulano? Simplesmente um cantor que nós gostamos e cantamos. Quantos cantores eu gosto muito deles, né? Mas eles não é o centro da fé. O centro da fé deve ser Deus. Você deve centralizar a sua mente em Deus. O dinheiro também pode ser uma idolatria. Muita gente abandonou o pecado, mas não soltou o bezerro de ouro. Tem gente que é assim, ó. Agora, todo mundo tem as suas economias, que também a gente não vai ser, né? Mas algumas pessoas idolatram o dinheiro, mesmo falando contra ele. Algumas pessoas são tão fechadas, que parece que tem pena de viver, porque viver é gastar.
Então algumas pessoas matam, fazem qualquer coisa por dinheiro. Então eles são idólatras do dinheiro. Tudo bem, quem é que não quer dinheiro? Quem é que não gosta e quem é que não tem sua economia? Todo mundo tem um pouquinho de mão de vaca, vamos dizer assim. Mas algumas pessoas adoecem demais nessa área e elas ultrapassam o limite e elas se tornam idólatras do dinheiro. É como aquele personagem da novela Nonô Correia, né? Aqueles que viviam ajuntando, nadando no dinheiro, acabam nem aproveitando. Então temos que ter critérios para tudo. Devemos respeitar e não idolatrar, né? Alguns deuses da antiguidade, né, como o Astarote, Astarte dos fenícios, em Juízes capítulo 2, versículo 3, Baal, tem Baal Peor, tem vários Baal, os Baalins, quer dizer, são vários deuses chamados Baal. Baal significa marido, dono. Dargon dos filisteus, esse deus Dargon, as pessoas colocavam as crianças recém-nascidas na mão dele. Ele era uma estátua e essa mão tinha uma fornalha no peito dele e essa fornalha aquecia a mão e a mão ficava em brasa viva. Então se pegava uma criança recém-nascida e colocava em cima dessa mão, ardendo em fogo. Que tristeza, né? Tinha também Moloque. Moloque era um deus que tinha uma grade dentro dele e as pessoas colocavam, enchiam de crianças de várias idades dentro dessa estátua e essas crianças eram assadas para Moloque. Diana, tinha vários deuses, né? A glória de Deus. A glória de Deus. Vamos ler o Salmo capítulo 15, que fala sobre a glória de Deus. Não é de ouro, não é de estátua, né? Nós não devemos fazer a glória de Deus ser semelhante à glória humana, à glória de homens, de estátuas. A confiança em Deus deve ser a nossa meta. Não precisamos ver uma estátua ou algo para concentrarmos naquela estátua, chorarmos perante ela. Temos que concentrar no Deus do céu, o Deus que fez os céus e a terra, o Senhor dos exércitos, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Eu aconselho você a ler o Salmo capítulo 115. Devemos crer no Deus vivo e eterno. A imagem que Deus nos fez, imagem e semelhança dele, né? Em Isaías capítulo 46, versículo 1 a 9, também Deus condena a idolatria. A idolatria é uma maldição que condena a milhares de pessoas. E é um pecado também. E você deve fugir desse pecado. Em Salmo 115, a Bíblia fala bem claro. Salmo capítulo 115, a Bíblia é bem clara e nos diz o seguinte. Olha, preste atenção o que a Bíblia diz. Olha bem. 115. A Bíblia diz bem claro, falando acerca da idolatria. Diz assim a palavra de Deus. Olha bem. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque, por amor de tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diria as nações, onde está o Deus dele? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem narizes e não cheiram. Suas mãos não apalpam, nem seus pés andam. Som nenhum lhe sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, todos os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Amém. Confia em Deus. Fuja da idolatria, porque a idolatria é um radicalismo que destrói muita gente. Concentre-se em Deus. A questão da superstição, né? Muita gente supersticiosa, um medo de tudo e de todos, de coisinhas, de coisonas, né? Confie em Deus. Confie em Deus. Não é um amuleto que vai livrar você do mal, mas a sua fé em Deus que pode livrar você do mal. Amém? Deus te abençoe.
A Deus seja a honra e a glória. Amém.